Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Dos seus abaixamentos, teve um que ficou marcado. Eu nunca tive falar sobre isso, não sei se você já deu entrevista sobre esse assunto. Aquele do América, do jogo com o Fluminense, do pênalti, que recebeu a acusação de não querer bater o pênalti. Como é que foi aquela história? Conta, é bom ouvir da sua voz. Quem rolou aquele jogo? Isso é uma coisa que, assim, talvez me incomode muito, né, por ser aqui em Belo Horizonte. Eu tenho muitos amigos, eu tenho familiares, e isso não ficou bem digerido pelo torcedor americano. Então, quando alguém me vê na rua, sempre tem essa pergunta. Pô, eu sou assim, eu dei explicação na época, eu escutei o Salum falou uma bobagem muito grande, que eu conversei com ele, eu peguei o telefone, liguei para ele na hora, que não cabia eu ir para a televisão e responder, que não ficaria elegante da minha parte, ou ficar lavando roupa suja. Mas aí que eu falo, alguns rebaixamentos já são marcados para você ter um escudo, e aí o América erra muito nisso. O América, antes de mim, ele foi rebaixado 11 vezes. E nas 11 vezes sempre teve um culpado. Mancini foi um. E o Mancini tem uma puta de uma carreira. O Mancini é um cara profissional como eu, muito. Eu dediquei muito mais ao América do que o América a mim. Eu saio do Atlético Mineiro, eu tinha propostas de um monte de clube, né, assim, maior do que o América, mas pela situação da minha mãe e pelo convite do Enderson, que era o treinador, e eu tenho uma amizade muito grande com o Enderson, eu aceito o desafio do América naquele momento da minha vida. O América atrasa salários, eu aceito. O América me propõe um contrato também de prorrogação e não cumpre com as coisas. E aí a gente vai para o último jogo, né, valendo o rebaixamento ou não. Antes disso, a gente precisa contar, né, assim, para o torcedor, para ele entender, que o Adilson Batista me tirou de 11 jogos. Dos 11 jogos, Rafael não jogou, o América perde 9 jogos. Sim. 9 jogos. Nós estamos falando aí de 33 pontos. Não, 27. Seria isso? 27. 27 pontos. 27 pontos. Não, 11 jogos. E aí nenhum torcedor foi lá perguntar por que o Rafael não estava jogando. Era o maior salário do clube, era a esperança de gol do clube, que o Rafael não jogou. Foi opção da Adilson? Pessoal dele. Aí ninguém entende. Aí chega o Givanildo, em 5 jogos o Rafael vira o negócio e ainda consegui fazer 4 gols. Isso eu preciso explicar para o torcedor, porque eu tenho um carinho enorme, enorme pelo América. O América era um que eu queria ter voltado, tinha condição de ter voltado, em vez de ter ido para o Goiás, ter ido para o Botafogo, era o América, mas ficou essa situação ruim. Tanto que o Salum gosta de mim muito como profissional, mas não teria como explicar para a torcida por causa disso. Então ficou essa situação ruim. Mas do pênalti em si, né? Muito se falou por causa que era o Fluminense. E eu tinha um carinho muito grande pelo Fluminense. Sim. Pô, gente, pelo amor de Deus. Se é profissional, o América que me pagava, o América que era o clube da minha cidade, onde eu vivo hoje. Eu saio em restaurante americano mais velho, chato pra caramba, me cobra desse pênalti. Era só eu bater um pênalti como eu bati minha vida inteira. Só que aí vem meu lado de líder, meu lado de capitão, meu lado de amigo, meu lado de tudo. O Luan tinha feito uma péssima temporada. Péssima. Eu já sabia, que eu te falei do contrato, que eu não ficaria para o ano que vem, sendo na Série A ou na Série B. Adiantava eu ser herói dali? O que ia resolver? O Luan tinha chance de permanecer e ia permanecer. O Luan pede a bola para bater o pênalti. Ele te pediu? Ele pediu para bater a bola e pronto. Como eu já fiz isso, como já teve N vezes um pedindo para o outro bater a bola, ele pediu. Ele quis ser o herói. E às vezes ele foi o vilão. Só que aí jogam na minha conta porque eu era o batedor oficial. Mas, pô,
Você quer fazer uma entrevista, O seu colega, não, pô, o Ronaldinho, deixa eu entrevistar. Você já tem um baita do nome, você só libera pro cara. Mas aí o cara vai lá e faz um monte de pergunta ruim, a culpa não é sua mais. Verdade. Tanto que no lance seguinte, eu dou um passe de peito, aí vocês podem ver nas fitas, eu dou um passe de peito pro próprio Luan, o Luan erra também. Então o Luan teve 2 chances no jogo, eu não tive, porque no tempo normal de 90 minutos eu faço um gol, ou eu bato o pênalti, tudo bem, mas não teve nada a mais do que isso. Porra, eu bati pênalti em semifinal de Libertadores, final de Sul-Americana, final de Campeonato Brasileiro, eu não vou bater por causa do Fluminense, que não tinha nada a ver comigo. Pô, eu seria o bobão, né, para não dizer outra palavra, se eu não bato o pênalti, eu não seria honesto. Não bato o pênalti e o ano que vem eu acerto com o Fluminense. Aí sim, o Fluminense ficou, eu seria um escroto. Mas nada, o que o Fluminense me deu depois daquilo? O que eu ajudei o Fluminense depois daquilo? Nada. Era um jogo contra o Fluminense que eu tentei fazer o meu melhor. O Luan pediu a bola para bater. Simplesmente isso. Só que aí vem, né, o Salum precisava dar uma resposta, ele fala que eu deveria ter batido o pênalti. E só. Escolheu um bode expiatório. Como outros 11. Agora, graças a Deus, o América tem ficado na Série A como ele nunca tinha conseguido. O América sempre subia e caía. Sempre subia e caía. Então, igual o Rafael, teve 11 antes de mim. E a mesma coisa, e a mesma história. Fábio Júnior, Mancini, esses dos mais recentes. Todos com grande nome foram para o América e foram escorraçados. Mas isso eu precisava explicar isso ao torcedor, para que o torcedor entenda de uma menor maneira. Eu sempre fui muito, muito profissional. E no América eu não ia deixar de ser. Então, pipoqueiro, querer ajudar o Fluminense, isso pode excluir, porque eu mesmo estou falando, e eu, pela minha verdade, se eu tivesse falado assim, não vou bater o pênalti, porque eu quero sacanear o América, eu falaria aqui. E não só aqui, eu falaria para todo mundo. E BH é pequeno. Vocês iam chegar um dia, vocês vão saber a verdade que eu contei para alguém e ia chegar até vocês. E essa é a única história que tem. Todo mundo do meio do futebol, Drubsky, Salum, os jogadores, todo mundo sabe que essa é a história verdadeira e pronto. Tanto que nunca mais ninguém falou mais nada do Rafael. Foi só aquele momento ali que precisava da entrevista pós-jogo, jogar a culpa em alguém, né? Do ano inteiro em alguém, né? Aí. Da sequência de derrotas dentro de casa, com o Adilson, teve uma sequência de derrotas. Aí o Rafael que é culpado porque ele não bateu um pênalti na 38ª rodada. Aí é complicado. Entendeu? Então assim, mas isso é uma coisa que me chateia profundamente, porque o torcedor americano, eu tenho carinho muito aqui, né, pelo torcedor atleticano, muito respeito pelo torcedor cruzeirense, né, assim, pela minha história futebolística. E o americano não tem por causa disso. E isso é uma coisa que me entristece, porque eu tenho vários amigos, né, que são americanos, que têm esse pé atrás comigo de uma coisa que eu simplesmente fui usado.